Muito boa tarde a você que nos assiste. Hoje estaremos conversando com o técnico do time do Volta Redonda, Rogério Correia. Rogério Correia, treinador de 44 anos, ex-jogador de futebol com passagens por Vasco, por Botafogo, CRB, Remo, Paysandu e atualmente é treinador de futebol e dirige o time do Volta Redonda, onde já possui 2 títulos, uma Série A2 do Campeonato Carioca em 2022 e o título da Série C em 2023, onde trouxe o time do Volta Redonda, o time do Volta Redonda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O professor Rogério Correia iniciou sua carreira em 2018 pela Portuguesa do Rio de Janeiro, onde havia sido auxiliar técnico anos antes. Boa tarde, professor, um grande prazer estar falando com você e muito obrigado aí pela disponibilidade por estar falando aqui com o Lance da Rodada. Boa tarde a todos os ouvintes. É prazer poder falar com vocês. Espero que a gente possa ter um bom papo. Com certeza, professor. Professor, para iniciar, você tem uma carreira como treinador curta, né? 7 anos aí, praticamente. Você foi jogador, já está no mundo do futebol há muito tempo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente iniciar, como foi essa transição de auxiliar técnico para treinador de futebol dentro de um clube onde você já conhecia, que era a Portuguesa do Rio de Janeiro. Então, eu iniciei ali na Portuguesa como auxiliar técnico, né, como você já disse já. Mas antes da minha transição de ser auxiliar para treinador, eu passei pelo sub-20, né? Tanto da Portuguesa quanto do Atlético Goianiense. E aí, quando eu tive essa experiência fora do Rio de Janeiro pelo Atlético, quando eu retornei para o Rio de Janeiro, após um trabalho lá no Atlético, o presidente Marcelo Barros me convidou para assumir a equipe principal da Portuguesa na Copa Rio, onde a gente conseguiu o vice-campeonato da Copa Rio, nos dando a chance de jogar o brasileiro da Série D no ano seguinte, e ali eu comecei a minha carreira mesmo como treinador profissional. Professor, como treinador, qual que foi o... Porque todo treinador fala que no começo da sua carreira ele tem um espelho, né? Ele tem um treinador que ele acompanhava já há um certo tempo e que ele segue como espelho aí, seu ídolo, o modelo de jogo. Você tem algum treinador que você se espelha muito, que você admira muito dentro do futebol hoje? Então, sobre espelho, sobre ter uma referência, eu tive, né? Obviamente, o Vanderlei Luxemburgo é um cara que, na minha concepção, é um dos maiores treinadores do brasileiros, né? Que nós já tivemos já. Então, um cara que sempre eu admirei, então sempre teve uma referência muito grande, positiva. O Zé Ricardo, né, que é treinador de futebol, ele foi meu treinador quando eu jogava futsal, então foi sempre uma inspiração também, ele, ele para mim. E o Leston Júnior, que hoje é treinador do Floresta também, que onde eu fui auxiliar dele no motoclube, foi um cara que eu me inspirei muito assim no início de carreira pela sua metodologia de trabalho, então foi um dos coisas que eu mais segui, né? Porém, sobre estrutura de futebol, não. Essa foi uma coisa que eu fui criando, vendo, né, como algumas equipes jogavam, e fui moldando uma coisa que eu imaginava que fosse o melhor para mim, né? Que mais batia com o meu pensamento sobre futebol. Então eu fui moldando ali, porém a cada ano, a cada trabalho, a gente vem fazendo coisas diferentes e principalmente aprendendo muito com os nossos adversários, né? É isso que é o maior espelho para mim, são sempre meus adversários. Professor, hoje você está no top 5 dos técnicos mais longevos no cargo, né? Você está numa lista aí onde encontra-se Abel Ferreira, Rogério Ceni pelo Bahia. Hoje você é o 4º técnico no Brasil há mais tempo no cargo. Só não está hoje na 3ª posição porque você teve uma breve saída para o CSA, né? Sim. E esse intervalo aí interrompeu, essa passagem interrompeu uma sequência pelo time do Volta Redonda. Eu queria que você falasse um pouco
o que se deve a esta longevidade do técnico Rogério Corrêa no comando do Volta Redonda? O que você mais dá o mérito, né, nessa longevidade? Então, é uma junção de coisas, né? Obviamente, para você se manter muito tempo num clube, não importa a divisão, não importa o tamanho dessa equipe, você precisa de resultado, né? Então, isso aqui foi uma coisa que desde que eu cheguei aqui, eu consegui todos os objetivos nossos em competições que nós participamos, né? Hoje eu tenho um título com acesso na Série A2, eu tenho com a Copa Rio pelo Volta Redonda, 3 brigas de sequenciais de Série C para a gente subir, com um acesso, um título, 2 semifinais de Campeonato Carioca, classificações na Copa do Brasil de chegar na terceira fase, né? Então, obviamente, o resultado ele te dá um suporte para que isso possa acontecer. E com isso, juntando também com o Volta Redonda, o clube, né? Onde o Flávio e o Zada são dois, nosso presidente, nosso gestor, né? São dois caras que são muito bons em relação a isso, né? De continuidade, de sequência, né? Então juntou duas situações que foram importantes. Deles também não sair trocando a qualquer momento. Obviamente já passamos por situações bem complicadas aqui, casos de 6 derrotas seguidas e o cargo nunca está ameaçado, né? Pela confiança que ambos têm, tanto eu no clube quanto o clube e na minha pessoa. Então, obviamente isso aí, na minha concepção, ajuda muito num trabalho longevo como está sendo agora comigo aqui no Volta Redonda. Até gostaria, você já entrou nesse mérito, já era até a próxima pergunta da gente, eu gostaria até de te perguntar da relação Rogério Corrêa e a direção, né, a diretoria do Volta Redonda, porque a gente vê aí nesta Série B técnicos caindo, né? Essa semana aí, o técnico do América Mineiro, o Anderson Moreira, perdeu o cargo, Guto Ferreira, que deixou o time do Cuiabá lá, brigando pelo G4, também perdeu o cargo, e o time do Volta Redonda tá ali brigando na parte de baixo da tabela, mas a diretoria banca seu cargo e confia no seu trabalho. Isso hoje é muito difícil, né, dentro do futebol brasileiro, que cobra resultados a todo momento, né, professor? É importante mesmo. Já aconteceu no passado de nós termos sequência de derrota. E como a gente fala, né? O Zada acompanha todo o nosso trabalho, acompanha toda a metodologia de trabalho nossa, acompanha o dia a dia. E isso é muito importante, né? Para que ele possa estar observando o que está sendo trabalhado, o que está sendo falado, o que está sendo mostrado para os atletas e o nosso desempenho em campo, né? E eu tenho uma relação muito boa com a maioria dos atletas, né, que já estão aqui há muito tempo. Então, nós temos um staff legal onde vê que o problema acaba não sendo o trabalho, nós estamos dando continuidade, estão fazendo bons jogos, apesar de as vitórias às vezes não aparecerem, mas nós estamos tendo bons resultados, né? Bom desempenho, que acaba pecando por algumas situações dentro de campo ali que fazem parte do processo também, né? Então, obviamente sou cobrado em algumas situações, mas essa relação é importante, fundamental para que tenha essa confiança e tenha essa sequência mesmo em alguns momentos com a adversidade. A gente vê aí muitas variações táticas do time do Volta Redonda durante a competição, certo? Você já usou o 4-3-3, usou o 3-4-3, também usou o 4-2-3-1. São diversas variações que o time do Volta Redonda tem durante a competição. Mas a melhor sequência do time até aqui foi entre a 6ª ali e a 10ª rodada, onde você usou ali o 5-4-1, né? Um jogador na frente, 3 zagueiros, os laterais e 4 no meio de campo. Foi a melhor sequência, foram 10 jogos, se eu não me engano, ali, né? São 9 jogos que você usou esse esquema tático. Foram 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Mas você teve uma sequência ali de 5 jogos invictos, né? Eu gostaria de saber de você o porquê. A partir ali da 2ª derrota que você teve, acho que foi para o Atlético Goianiense, você volta a mudar contra o Curitiba, ou você volta a mudar novamente o esquema tático. Você achou que naquele momento aquele esquema já não estava dando mais certo para o Volta? Como que foi, professor?
Então, é uma pergunta muito boa, e é bom para te responder também. Realmente, nós temos uma variação muito grande, tanto na parte de estrutura ofensiva como defensiva. Nós temos muitas variações no meio da partida. Às vezes, quem não assiste nosso jogo em loco, né, no estádio, não vai perceber as mudanças e as variações, né, porque pela televisão muitas vezes não aparece. As pessoas ficam muito presas à escalação, se um jogador é zagueiro, se um jogador é volante, né? Então, no último jogo, eu joguei com esse mesmo esquema, só que com o volante fazendo, entendeu? Então, às vezes as pessoas não têm essa percepção por ter outro jogador fazendo. E é importante também falar que a questão não é a estrutura ela está ali, ela pode se desenhar no 5-4-1, você jogando com dois zagueiros, ela pode se desenhar de todas as formas. O grande coisa foi que nós perdemos um jogador com uma característica importante. Quando você joga com 3-2-5, né, que é o esquema ofensivo, você fica muito exposto no meio-campo, onde você só tem dois homens só e você precisa de dois homens com muita mobilidade. Nós não tínhamos essa jogador com essa característica de cumprir essa ocupação de espaço. Como o Robinho e o PR tinham essa mobilidade, essa força e velocidade para cumprir, nós conseguimos. A partir do dia que a gente perdeu o Robinho, que a gente vendeu o Robinho, nós perdemos isso. E aí as equipes começaram o quê? A povoar muito o centro do campo, né? Eles acabaram estudando a gente um pouco mais. Então, ou seja, se no meio do jogo o adversário mudar também essa estrutura e povoar mais o meio campo, para a gente é muito fácil só trazer o volante para o centro que a gente muda a nossa estrutura toda, né? Então, o importante é nossos jogadores estarem bem treinados e com entendimento dessa mudança tática e variação, ou de jogo para jogo, ou de tempo para tempo, ou de situações para situações, né? E eu acho que nós estamos fazendo bem, estamos numa fase de crescimento e acho que a gente vai continuar crescendo bastante na competição. Ô professor, o Volta Redonda saiu da zona da degola nessa última rodada, após o empate com o Novo Horizontino. Talvez nós estamos vendo aí nos últimos anos, mesmo sem ter um dos grandes do futebol, considerado grandes do futebol, talvez uma Série B das mais competitivas que tem nos últimos anos, né? A gente vê muitos times da parte de baixo da tabela ganhando de times da parte de cima, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desta competitividade da série B, se essa competitividade já existia dentro do planejamento do Volta Redonda no início da competição, ou foi um processo que o Volta Redonda veio se adaptando e veio construindo ao longo do campeonato? Exatamente isso. Nós vemos nos adaptando à competição, né? Obviamente a gente já imaginava um problema de dificuldade grande, mas nós não tínhamos a noção real, né? Porque nós nunca tínhamos jogado essa competição. E aí a gente vem amadurecendo a cada jogo e vimos uma competição realmente muito equilibrada, com uma variação muito grande entre as equipes, né? De estrutura, de objetivos, né? De forma de jogar. Porém, existe uma coisa que os equipes muito fortes em não tomar gol, né? A maior preocupação que a gente vê assim das equipes é a busca por não tomar gol, com jogadores, com os times muito estruturados defensivamente, e com muito jogador de força e velocidade, né? Muito jogo de cruzamento na área. Então, ou seja, acaba que é uma mudança drástica, grande entre a Série C e a Série B, onde nós temos entre o poder orçamentário e também de qualificativo das competições, a diferença é grande, né? Nós estamos nos adaptando no meio da competição, né? Eu acho que a gente chega no momento agora de retorno, onde a equipe teve uma maturidade muito grande. Nesse jogo agora contra o Novo Horizontino, que é um adversário que está há 4 anos brigando por acesso para a Série A, é um time muito experiente, muito forte. Nós tivemos uma soberania grande sobre eles, fizemos uma grande partida, poderíamos ter tido uma vitória nessa partida, mas isso não mostrou solidez. E acho que daqui para frente, nessas 18 rodadas que nós temos pela frente, eu acho que a equipe vai continuar crescendo e fazendo uma boa pontuação na competição. Professor, até agora entrando um pouco nesse mérito do jogo do Novo Horizontino, você já citou o Roberto Santana, do portal O Novo Horizontino, fez a seguinte pergunta:
Você viu no Novo Horizontino um clube difícil de se enfrentar, ou durante o jogo você viu que você fez várias modificações ali, né? Usou muito rápido ali suas modificações. Você viu naquele momento que daria para buscar a vitória ali, ou você considerou o empate um bom resultado? Não, obviamente quando você iniciou a partida, você tinha uma preocupação muito grande, obviamente o time do Novo Horizontino é muito qualificado, é um time muito forte, que a gente chama de futebol pesado, né? Não de pesado de lento, pesado de muita estrutura física, jogadores muito qualificados individualmente, onde quando tem a sustentação na frente, quando eles têm os espaços, eles são muito verticais buscando o gol adversário, né? Onde no primeiro tempo ali tiveram algumas finalizações de longa distância, muito jogo aéreo, né? Então, tipo, um jogo muito forte. Porém, o jogo se desenhou de uma forma importante para a gente, né? Nós conseguimos colocar a bola no chão, conseguimos trabalhar a bola em alguns momentos, outros nós paramos na marcação do Novo Horizontino, mas eu vi espaço, eu via potencial para que a gente pudesse vencer a partida, né? Até cobrei muito eles no intervalo que nós já equilibramos a partida, estamos bem na partida e que nós precisamos ser mais agudo, mais direto ao nosso gol, o gol adversário, né? E aí a gente tentou, já ali com 25-30 do segundo tempo, eu mudei a estrutura para que a gente pudesse ficar com 2 homens na área, já que a gente estava chegando muito na área no último terço do Novo Horizontino, mas às vezes não tinham uma presença de área, né? E aí a gente colocou o Matheus e o Kaique junto para que pudesse povoar um pouquinho mais. Tivemos chance, porém, acabamos não fazendo os gols, né? Mas acho que nós sim tivemos potencial para que pudesse ter essa vitória diante do Novo Horizontino. Professor, você falou anteriormente da diferença da Série C e da Série B, né? Uma nova experiência, tanto para você quanto para o time do Volta Redonda. Isso foi uma questão que assustou talvez um pouco ali no início? Ver vários jogadores aí de Série A, jogadores que passaram por Corinthians, Palmeiras, dentro do próprio Novo Horizontino, né? A gente tem vários jogadores dessa forma. Foi uma questão orçamentária aí que assustou um pouco o time do Volta Redonda, que não se esperava tanto desta Série B, da forma que é atualmente, professor? Exatamente isso. Nós, obviamente, imaginávamos uma competição difícil, mas não tínhamos noção da diferença que era a Série C para a Série B, né? Eu falo muito sobre a qualificação individual. Sobre parte tática, obviamente que tem grandes treinadores, né? Mas na Série C também tem grandes treinadores. Então, sobre estrutura tática, não existiu tanta diferença. A qualificação individual dos atletas, qualificação principalmente do setor defensivo, ela é muito grande. Os goleiros saem muito do gol, né? Muito mais que na Série C. Então você tem que caprichar demais nas suas bolas alçadas, porque senão eles saem. O sistema defensivo é muito organizado, muito direcionamento, encaixe de área, direcionamento ao tirar a bola. Né? Então, tudo isso é uma diferença. E a força e velocidade e qualificação dos jogadores mais ofensivos. Né? Eu lembro que nossa primeira rodada aqui, contra o Cuiabá, nós tivemos um poder em cima deles muito grande de posição, de jogo, e eles conseguiam ter um bloco baixo bem consistente e uma saída muito rápida de transição ofensiva, né? Então, às vezes eles com 2, 3 jogadores incomodavam uma defesa nossa com 6, 7 jogadores, né? Então, isso chamou atenção. E já na segunda rodada com o Novo Horizontino, a qualificação individual dos atletas do Novo Horizontino e aquelas bolas alçadas, muito cruzamento, uns caras muito altos, muito fortes, tudo isso muito diferente do que a gente estava vivenciando, né? Então, ou seja, aquele início para a gente foi bem assustador pela mudança drástica que tem entre uma competição e outra. Entendi. Professor, na última semana aí, antes do jogo contra o Novo Horizontino, você até tinha falado na sua coletiva de imprensa, após o jogo do Cuiabá, né, na derrota por 2-0, a expectativa da chegada de alguns jogadores. E durante a semana foi se formalizando e efetivando essas contratações. Chegaram dois atacantes e um volante. Essas contratações já são para corrigir
esses erros que você viu no começo da competição aí, nós poderemos ver o Volta Redonda um time mais ofensivo, já que é um time que sofre tanto para marcar gols, né, na competição, professor? Então, uma das coisas que a gente mais teve aqui, desde a minha chegada aqui, foi fazer gol, né? Nós sempre fomos a equipe que mais fez gol, até no Campeonato Carioca, no ano de 2023, nós fomos a equipe que mais fez gol comparado com o Flamengo, o Fluminense. Então, na Série C, a gente sempre foi uma das equipes que mais fez gol na competição. Nosso time sempre foi muito ofensivo, né? E como eu falei, a parte qualificatória ofensiva, ela pesou demais. E a gente teve que mudar. A gente saiu muito jogador daqui já chegou bastante jogador nesse meio processo para que a gente pudesse qualificar, né? Jogadores que eram de Série C, a gente acabou liberando para time de Série C e trazendo outros jogadores. E pesa muito a parte orçamentária. Nós não conseguimos trazer ninguém também de Série B, de jogadores que estavam em times grandes, jogando, não. A gente sempre tem que trazer jogadores que não estão bem naquele momento em algum clube e a gente consegue trazer eles para cá, né? E a chegada agora foi importante demais. A chegada do João Pedro, um garoto muito rápido, muito forte, que vem da Tombense, que é jogador do Cruzeiro, né? A chegada agora do Lucas, um jogador boliviano, que era da seleção boliviana, muito rápido, tem um jogo de velocidade também. Trouxemos agora o Cabral, trouxemos o Lautaro no meio campo ali para que a gente pudesse preencher bem essa lacuna ali. Porém, algumas situações de jogadores como a saída do Robinho abriu uma lacuna muito grande. Que jogadores dessa característica que é box-box, como é chamado, que pisa na área do adversário e volta para recompor. Hoje esse cara é muito caro no mercado, ou os caras muito visado. Então a gente não conseguiu trazer com essa dinâmica que tinha o Robinho, mas trouxemos jogadores com características um pouco diferentes que podem fazer isso aí esporadicamente, né? Então, ou seja, a gente vai tentando se moldar conforme o nosso orçamento e com o que a gente consegue trazer. E aí sim, tentarmos ajustar a nossa parte tática em relação aos jogadores que nós temos. Você falou de poder aí aquisitivo, né, de orçamento, poder orçamentário, né, do clube. Mas a Série B também tem essa vantagem, nem sempre o time com maior poder orçamentário é o time que mais se destaca na competição. Nós estamos vendo aí exemplos do Atlético Paranaense já partindo para a parte de baixo da tabela, e o próprio América Mineiro, que era um postulante ao acesso, entrou na zona da degola na última rodada. Mesmo com essa diferença orçamentária diante de alguns clubes, com essas novas contratações, você enxerga o time do Volta Redonda mais forte para esse retorno, professor? Não, com certeza absoluta. Mas você pode pegar, por mais que algum time com uma folha salarial muito alta, ele pode estar embaixo, mas você pouco vai ver um time de pouca folha salarial muito baixa lá em cima, né? Porque acaba tendo uma discrepância grande em todos os sentidos, né? Você pega uma Chapecoense, um time muito estruturado para subir, um Novo Horizontino, né, um Coritiba. Então são times muito sólidos, muito consistentes, tanto a parte defensiva como a parte ofensiva. Eu vejo Volta Redonda com um potencial muito grande, né? Nós temos uma característica muito diferente das outras equipes da Série B, né? Nós somos um time muito rápido, nós temos um time técnico, né? Um time que vai um pouco por outro caminho. E essa que é a minha briga interna aqui no clube, que a gente consiga ter esse entendimento, que a gente precisa jogar mais em velocidade, com mais agressividade, para tirar o jogo de força, o jogo de... Porque os outros times já trabalham um pouco mais com jogadores um pouco mais fortes. E eu vejo o Volta Redonda com potencial de crescimento muito grande ainda. Tem equipes que estão jogando o seu limite. Tem equipes que estão jogando por uma bola parada, ganha de 1-0 aqui. O Volta Redonda eu vejo um potencial, eu vejo um time que consegue construir, consegue chegar no gol adversário. Por mais que a gente tenha feito poucos gols da competição, mas é uma das equipes que mais finaliza, que mais chega no terço final do seu adversário. Então, ou seja, eu acho que é detalhe pequeno para que a gente possa ter um upgrade bom aqui na competição, e eu vejo esse momento agora como importante, que a gente vai estar fora da zona de rebaixamento e com o próximo jogo em casa. Então, se nós conseguirmos
fazer essa vitória em casa na segunda-feira, ou seja, nós já vamos manter mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, e aí sim, sair para São Paulo para enfrentar a Ferroviária numa condição mais favorável do que a gente vem enfrentando nas últimas rodadas. Professor, esta rodada aí, vocês estando fora da zona da degola, dá mais tranquilidade, o ambiente é outro, os jogadores ficam mais leves durante o treinamento, eles conseguem assimilar mais o que você quer passar para eles durante essa semana, aí, uma semana longa aí que você tem para preparar o time para o próximo jogo? Dá tranquilidade até o apito do juiz, né? Obviamente, no trabalho na semana nos dá uma confiança maior, né? Os jogadores ficam, obviamente, mais animados, nós também mais confiantes em crescer a cada dia, né? Porém, a gente sabe da dificuldade e sabemos da, entre aspas, né, obrigatoriedade de vencer dentro de casa para que nos dê uma tranquilidade maior na competição, né? Então, ou seja, essa tranquilidade nos leva até ao momento do jogo. A partir do apito do juiz iniciou a partida, nós temos uma missão importante que é vencer, né? Para que a gente possa nos consolidar fora da zona de rebaixamento. E isso para a gente é fundamental. E uma coisa que eu até falo internamente aqui, que está sendo bom, está sendo esse bolo que gerou agora, né? Até ali a 14ª, 15ª colocação, quem perder vai ficar próximo da zona de rebaixamento. E com isso, as equipes vão entrar já mais desgastadas, com uma pressão grande, o jogo muda, né? Então, ou seja, eu acho que o Volta Redonda está no momento crescente, eu acho que a gente vai crescer muito na competição ainda nessas últimas rodadas. Professor, para a gente aí já ir finalizando, reta final, o que o Volta Redonda precisa mexer, o que o professor o Rogério Correia precisa mexer para que o Voltaço tenha o mesmo ou próximo desempenho jogando fora dos seus domínios que tem jogando dentro de casa, onde o Volta parece que são duas campanhas distintas, né? Apenas uma derrota na competição jogando dentro de casa. E a gente vê jogos diferentes. Se a gente comparar o jogo contra o Cuiabá e o jogo contra o Novo Horizontino, a gente vê um posicionamento diferente da equipe dentro de campo. O que fazer para conseguir igualar essas apresentações dentro e fora de casa, professor? Então, a receita não tem, né? Senão eu já tinha implementado já, mas nós temos uma conversa muito forte aqui dentro da interna, entre a gente, né? Essa cobrança. Porque falta uma atitude maior, encorpar mais esse vigor físico, encorpar mais essa coragem que nós temos de jogar em casa, fora de casa também. No passado nós tínhamos bons jogos fora de casa e às vezes não conseguia a vitória por detalhe sobre nossas finalizações, né? Mas agora a gente pouco criou. A gente vem de 2 jogos fora de casa que a gente não foi bem. Contra o Cuiabá a gente foi muito, mas muito mal mesmo. Então a gente precisa muito melhorar esse grito fora de casa, né? Mas eu creio que um dos motivos pode ser essa confiança. Então, esse jogo contra o CRB para a gente pode ser uma coisa muito importante, onde a gente consiga uma vitória aqui e a gente consiga ir para fora de casa, jogar fora de casa, fora do Z4, acho que pode ser um bom caminho para a gente, né? Mas espero que, primeiro vamos pensar agora aqui, mas que a gente possa mudar de postura quando for jogar o próximo jogo fora de casa. Professor, eu queria agradecer muito ao seu tempo, a sua disponibilidade, a atenção da assessoria de imprensa do Volta Redonda para com a gente. E eu gostaria que, para encerrar, você mandar um recado para o torcedor do Voltaço aí, o que o torcedor do Volta Redonda pode esperar do time nesta reta final, nessas últimas 17 rodadas que faltam aí da competição, professor. Obrigado, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de abrir esse espaço. Parabenizar você também pelas perguntas, pelo entendimento sobre o nosso time, sobre o trabalho da nossa equipe. Pô, muito legal, perguntas muito valiosas que eu pude explicar, acho que da melhor forma possível também, tirando um pouquinho da correria aqui para que não possa atrasar tanto, mas perguntas muito satisfatórias. E para o torcedor do Voltaço é que ele possa continuar acreditando na gente. Sabemos de todas as dificuldades, sabemos também dessa agonia de querer sair dessa situação,
mas nós estamos trabalhando muito, nós estamos com um time que tem um potencial grande, que a gente vai conseguir sair dessa situação ruim e que a gente vai permanecer na Série B do Brasileiro de 2026 com muita força de vontade, com a união de todos aqui no clube. Professor, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho no time do Volta Redonda, um excelente trabalho. Parabéns pela diretoria, para a diretoria do Volta Redonda, né? Que aposta no seu trabalho, que confia no seu trabalho, que muitos times do Brasil comecem a se espelhar nisso que o Volta Redonda faz. O time do Operário fez o ano passado do Paraná, o time do Novo Horizontino também. São clubes que apostam né, em trabalhos mais longevos, né? Trabalhos de resultados com o tempo, que isso acontece muito na Europa. Então, parabéns mais uma vez para você pelo trabalho. Um bom término de campeonato, foi um prazer falar com você e parabéns para todo o time do Volta Redonda. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado, grande abraço e sempre à disposição. Obrigado, valeu, professor. Tchau, tchau.